Galerinha, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Angeline, Arthur, Daniela, Gabriel, Guilherme, João Vitor, Leonardo e Vinícius. Galerinha, sejam todos bem-vindos. E como de costume, é um prazer aí inenarrável estar com vocês nessa quarta-feira, né? Já estamos aí no meio da semana. E hoje nós temos muita coisa, né? Muitas coisas para fazer, então já é 8 horas e 2 minutos, certo? Eu vou aí já iniciar a nossa aula. Eu quero começar a aula com aqueles mesmos exercícios que a gente resolveu ontem, né? Então, olha só, os mesmos exercícios que a gente resolveu ontem, eu vou resolvê-los aqui de outra maneira, certo? Para quem leu, né, no caso aí a página 176, 177, com certeza aí vocês encontraram duas fórmulas que deixa mais fácil a resolução no caso desses probleminhas bem aqui, do um e do 2. Então, esse problema, ontem a gente saiu, por exemplo, calculando, né, os juros do primeiro mês, os juros do segundo mês, os juros do terceiro mês. Depois a gente calculou o montante, né? O que é o montante? É o total. Então, ele aplicou os R$ 100, certo? Deixou aí 3 meses desses R$ 100 rendendo 10% a cada mês. E no final a gente calculou os juros do primeiro mês, que foi R$ 10, os juros do segundo mês, que também foi 10, os juros do terceiro mês, que também foi 10, e no final das contas a gente somou, né? Calculou o montante, que é o total, que seria, no caso, o capital mais os juros do primeiro mês, segundo mês e terceiro mês. A gente fez esse cálculo desse jeito. Mas olha só, quando é poucos meses, que nem nesse exercício aqui, que foram 3 meses, né? Quando é poucos meses, a gente pode fazer, no caso aqui, calcular os juros do primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, e assim por diante, no caso no juro simples. Mas se for, por exemplo, assim, eu apliquei durante, por exemplo, 18 meses, você vai calcular 18 juros mês após mês? Não, né? Não precisa ser desse jeito. Então, olha só, um novo modo Eita, tô ficando rouco. Um novo modo aqui de resolver esses exercícios aqui é desse jeito aqui, ó. Por exemplo, a gente sabe que o montante total sempre ele vai ser, no caso, ó, o M de montante é igual ao capital mais, no caso, o juros. Agora, veja bem, os juros, eu tenho uma formulazinha aqui para calcular ele. Os juros, ele é o capital multiplicado pela taxa de juros multiplicado pelo tempo. Então, quando for, por exemplo, assim, um tempo de, sei lá, 300 meses, que nem lá, minha casa, minha vida, então fica mais fácil a gente colocar apenas o 300 aqui. O que nós temos que observar é que a taxa de juros, olha só, a taxa de juros ao mês, ela tem que estar de acordo, no caso aí, com o tempo de aplicação. Se aqui tivesse, ó, taxa de juros 10% ao ano, aqui teria que ser também, no caso, anos, beleza? Para dar tudo certo. Então, os juros eu posso calcular usando essa fórmula. Então, os juros, ele vai ser, no caso, o capital, que é R$ 100, multiplicado pela taxa de juros, que é de 10%. 10% a gente aprendeu que era 10 dividido por 100, multiplicado pelo tempo. O tempo é o quê? É igual a 3. Então, calculando isso, eu posso cortar esse 100 com esse outro 100 e vai sobrar apenas o 10 vezes 3. 10 vezes 3 é igual a 30. Então, o meu montante aqui, ó, ele vai ser quem? O meu capital. Então, o meu montante ele vai ser o meu capital, que é de R$ 100, mais quem? O meu juro. O meu juro foi de quanto? De 30, mais 30. Então, o meu montante total vai ser de R$ 130. Então, é um jeito mais fácil aí de calcular os juros, certo? Utilizando essa formulazinha bem aqui. Beleza? Deu para entender, galerinha? Conseguiram acompanhar esse procedimento que eu acabei de fazer? Deu tudo certo aí? Beleza? Então, a partir de hoje, nós vamos calcular, no caso aí, ó. Você achou mais difícil essa, Valeriano?
Quer que eu repita o procedimento? Ou você consegue desenrolar? Certo? A única coisa que eu fiz foi o quê? Calcular o juro, em vez de calcular juros do primeiro mês, juros do segundo mês, juros do terceiro mês. Eu multipliquei o capital vezes a taxa vezes o tempo. E aí eu consigo calcular os juros de maneira direta, beleza? Agora, olha só, vou resolver esse outro exercício aqui, certo? Resolvi aqui o primeiro, deu 130, igual ontem. Agora eu vou resolver esse exercício utilizando um novo procedimento. Lembrando agora que esse nós estamos trabalhando aí com a parte de juro composto, beleza? Então ele vai ser um pouco diferente aí. Então, o juro composto, eu tenho também uma fórmula, no caso, para calcular o montante que ele quer saber no final desse período, o tanto de dinheiro que eu vou ter quando eu aplico, no caso, R$ 100. Então, o montante nos juros compostos, ó, lembrando que essa fórmula aqui é para juros simples, para calcular, no caso, o juro simples. Agora, aqui nós vamos calcular os juros compostos. Então, os juros compostos, ele vai ser calculado dessa forma, ó. Vai ser o capital que multiplica, aí eu vou abrir parênteses, certo? Vai ser 1 mais a minha taxa de juros elevado ao tempo, certo? Isso daqui de início podem olhar essa fórmula e pensar que é complicada, mas vocês podem ficar tranquilo que isso daqui não é difícil, certo? Então, ó, então nos juros compostos nós utilizamos essa fórmula para calcular o montante total, beleza? Então, é o capital, abre parêntese, 1 mais a taxa de juros, certo? Elevado ao tempo. Então, substituindo, nós vamos ter o seguinte, ó, o meu montante vai ser o capital. O que é o capital? O meu investimento inicial. Então, meu investimento inicial foi de R$ 100. Então, eu venho aqui e escrevo R$ 100. Multiplicado, agora eu vou abrir parêntese, ó, 1 mais I. I é quem? A minha taxa de juros. A minha taxa de juros é de 10%. Como é que eu escrevo 10%? Tem que escrever 10 dividido por 100. Tudo isso é levado ao tempo. Qual é o tempo? 3 meses. Então, você vem aqui e escreve 3 meses. Beleza? Olha só como é que vai ficar aqui, ó. Vou fazer na frente. Vai ficar 100 que multiplica. Agora, ó, 1. Beleza. 1 mais. Agora, olha só. 10 dividido para 100, ó. Esse zero vai embora com esse zero, certo? Esse zero vai embora com esse zero. Então, vai ficar 1 dividido para 10. 1 dividido para 10 é 0,1. Isso daqui igual a 0,1 elevado ao cubo, beleza? Galera, e nessa parte desse conteúdo aqui, preparem as calculadoras, beleza? Vocês vão precisar de calculadora para fazer algumas continhas aqui. Então, vai ser 100, resolvendo agora essa outra parte aqui, ó. Vai ser 100 que multiplica. Agora, olha só, R$ 1 mais 1 centavo, né? Vamos, R$ 1 mais 1 centavo. Isso vai ser a mesma coisa que 1,01 elevado ao cubo. É justamente por causa desse 1,01 elevado ao cubo que eu falo para vocês prepararem aí as calculadoras, que vão precisar, beleza? Então, vai ser 100 que multiplica. Agora, eu vou fazer aqui, certo? Na calculadora esse número, porque a gente não precisa ficar fazendo essas contas aqui na mão. Deixa eu ver aqui. Professor, Calculadora. não é 1,1, não. 1,1? 1,1, é isso mesmo. Valeu, Valeriano, é 1,1 mesmo, certo? Porque é 1 mais 0, 1, né? É 1,1 mesmo, certo? Muito obrigado, ainda bem que você avisou, senão ia dar muito errado aqui. Eu nem me liguei. Então, é 1,1 elevado aí ao cubo, beleza? Então, fazendo aí, ó, 1,1 elevado ao cubo vai ser, ó, 1,1, certo? Como é que eleva esse trem aqui? 1,1, deixa eu ver como é que eleva. É aqui? Não. Não sei como é que eleva. Então, eu vou multiplicar 1,1 novamente
vezes 1,1 novamente. Beleza, dá isso daí, beleza? Então, dá 1,1 elevado ao cubo, né? Dá, no caso aí, deixa eu tirar isso daqui. Então, vai ficar, ó, 100, que multiplica, no caso, 1,33. E agora eu faço essa multiplicação. Quando eu multiplico 100 vezes isso daqui, vezes 100, certo? Vai dar, no caso aí, R$ 133, certo? E 10 centavos. Beleza, galerinha? Mais difícil desse jeito? Mais fácil, né? Porque vai ser desse jeito aqui que a gente vai começar a resolver todos os exercícios. Então, o montante da primeira questão a juros simples eu calculei dessa forma. O montante a juros compostos eu calculei utilizando essa forma. Essa partezinha aqui desse procedimento é só questão de treino mesmo. Acho que em alguns minutos aí de estudos vocês conseguem, no caso aí, ter essa sacada. Tranquilo? Agora a gente vai aqui, né? Então, não resolvi desse jeito na aula de ontem, apenas para a gente ter uma ideia de conseguir diferenciar o que é juros simples, o que é juros compostos, mas a partir de hoje nós vamos resolver os exercícios seguindo esse procedimento e vamos precisar muito aí, certo, de uma calculadora na hora de resolver esses detalhes bem aí. Tranquilo? Deixa eu abrir aqui o outro exercício. Beleza, né? Então, para a gente voltar aí a trabalhar com essa parte de porcentagem, eu trouxe alguns exercícios para a gente refrescar um pouco a memória, que a gente vai precisar muito tirar essa parte de porcentagem. Ah, quanto que é 10% de tanto? Quanto que é 13% de não sei quanto? Então, olha só, ele diz aqui, ó, calcule mentalmente 10% de 210. 10% de 210 é igual a 21. Por quê? Porque, olha só, é a mesma coisa de pegar aqui, ó. Minha caneta não quer riscar. Peraí, gente, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Parou de riscar. Não sei o que é isso. Peraí, deixa eu desconectar e conectar de novo a mesa digitalizadora aqui. Agora voltou a riscar. Então, por exemplo, ó, 10% de alguma coisa é a mesma coisa de pegar 210, certo? E dividir por 10. Então, no caso, esse zero vai embora com esse zero e sobra apenas o 21. Beleza? Sobra apenas o 21. Só que ele pede para calcular, no caso, mentalmente, né? Então, bastava tirar o zero aqui do 210. Beleza? Um outro modo aí, né? Para quem ainda não pegou essa visão aí de imediato, a gente pode fazer o seguinte, ó, 10% de 210. O que é 10%? É 10, no caso aí, dividido por 100, que multiplica, no caso aí, 210, certo? Então, olha só, esse zero eu elimino com esse zero eu elimino com aquele outro zero. 1 dividido por 1 é igual a 1. 1 vezes 21 é igual aí a 21. Então, essa daqui seria A. Agora, olha só. 10% de 210 é igual a 21. 5% de 210 vai ser quanto? Vamos pensar um pouquinho, ó. Se 10% de 210 é igual a 21, e 5% é metade de 10%. Certo? 5% é metade de 10%. Então, seria o quê aqui? Fazendo mentalmente. Seria, no caso, metade de 21, né? Seria, no caso, metade. Quanto? Então, metade de 21 seria, no caso aí, certo? 10,5. Então, seria, no caso, 10,5. Fiz direto aqui, beleza? 10,5. Outro exemplo aqui, ó, 15%, no caso aí, 15%, no caso aí de 210. Então, é só somar os 10%, certo? Mais os 5. 10% mais 5 dá igual aos 15%. Então, basta somar 21 mais 10,5. Então, a letra C vai ser, vou somar a letra A e a letra B. Somando 21 mais 10,5, isso dá igual a 31,5. Então, 15% de 210
é igual a 31,5. Agora, letra D. Letra D aqui ele fala, ó, quanto é que é, no caso, 50% de 95. Ele quer saber, 50% é metade, certo? 50% é metade. Então, metade de 45, falei a resposta, né? Metade de 90 é igual a 45, que é metade de 95. Agora, nessa outra aqui, ele pergunta 100% de 95. Uai, 100% de 95 é igual ao próprio 95. Então, isso daqui é igual ao próprio 95. Aí ele pergunta, quanto é que é, no caso aí, 5% de 10% de 1.000? Então, primeiro nós temos que calcular, no caso, 10% de 1.000, certo? 10% de 1.000. Então, basta eu fazer o seguinte, ó, letra F. 10% de 1.000 é só tirar um zero, né? Como se eu calculasse aqui 1.000 dividido por 10. Esse zero vai embora com esse zero. Então, fica igual a 100. Beleza? Esse daí fica igual a 100. Aí depois ele pergunta, né, no caso, 5%, no caso aí, de 10% de 1.000. Então, 10% de 1.000 é igual ao próprio 100, certo? É igual ao próprio 100. Agora, eu tenho que calcular 5%, no caso aí, de 100. Então, 5%, no caso, vai ser aqui, ó, 5 sobre 100 vezes o próprio 100. Então, esse vai embora com esse. Então, 5% de 10% de 1.000 é igual ao próprio 5. Tranquilo? Todo mundo conseguiu me acompanhar nesse exercício aí? Como é que tá indo aí, galera? Estão conseguindo entender? Tá dando para entender? Me dê um feedback aí, escreva aí no chat aí se vocês estão entendendo, se não estão, se vocês precisam aí que volte em alguma parte. Você achou que era 50? Vamos lá ver de novo. Então, deixa eu ver aqui, voltar para esse daqui, ó. É porque ele fala, ó, 5% de 10% de 1.000. Então, eu tenho que calcular aqui, ó, primeiro, 10% de 1.000. Então, 10% de 1.000 é igual a 100. Então, é como se eu riscasse essa parte aqui, ó, e colocasse o 100. Então, 5% de 10% de 1.000 seria a mesma coisa que 5% de 100. Então, 5% de 100 é 5 sobre 100 multiplicado por quem? Pelo próprio 100, porque ele quer saber, né, do número 100. Então, 5 sobre 100, esse 100 vai embora com aquele outro 100, sobrando apenas, no caso, o número 5. Beleza? Então, esses exercícios aí são para dar uma refrescada na cabeça aí de porcentagem, para quem ainda não conseguiu aí se situar, certo? Vou resolver mais um exercício aqui de porcentagem lá da página 101 do caderno de atividades. Esse exercício aqui é lá do caderno de atividades. Exercício de porcentagem. Olha só, ele diz, ó, a cidade de Clodoeste tem 45.320 habitantes adultos. Sabe-se que 45% dessa população é constituída por homens. 20% das mulheres têm mais de 50 anos e 4.350 mulheres têm menos de 30 anos, certo? Então, é esse primeiro exercício. E aí ele lança a primeira pergunta, né? Então, qual é a população de mulheres em cor do Oeste? Então, olha só, se a gente for fazer uma interpretação desse enunciado, ele está falando apenas da população de habitantes adultos, até aí, tranquilo. Só que ele fala o seguinte, ó, que tem, no caso aí, ó, 45% dessa população é homem, certo? Se 45% dessa população de adultos é homem, o que sobrar, no caso, vai ser as mulheres. Então, eu tenho aí, no caso, aí, ó, 45%, no caso aí, de homens, certo? 45%, eu vou escrever aqui, de homens, certo? E se eu tenho 45%,
O que sobrar vai ser o quê? 55%, no caso, vai ser de mulheres, beleza? De mulheres. Dá para a gente, no caso, inferir isso daí. Porque se 45% é homem, então o restante aí para completar 100%, que é 55%, no caso, vai ser de mulheres. Somando aí, vai dar 100% dos habitantes. E aí ele pergunta, qual é a população de mulheres em Curdo-Oeste? Então, olha só, eu sei que a população tem 45.320 habitantes adultos. Então, eu tenho que calcular 55% da quantidade total de habitantes. Então, a pergunta A seria, quanto é 55% de, no caso aí, ó, 45.320. Então, a pergunta seria essa: 55% de 45.320 habitantes. Então, nós vamos escrever esse número aqui, ó, em forma, no caso, decimal. Então, 55% é a mesma coisa de escrever 55 sobre 100. 55 sobre 100. E multiplicar por esse número aqui, ó, que é o 45.320. Vamos fazer essa multiplicação. Então, o que eu posso fazer aqui de imediato? Ó? Eu posso pegar aqui, ó, esse zero, cortar com esse zero, certo? Que vai ficar assim, ó, 55 vezes 40, agora é 4.000, deixa eu ver, 4.532, 4.532, tudo isso daqui dividido por 10, certo? Tudo isso daí dividido por 10. Agora eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó, 55 vezes 4.532. Então, vai ficar 55 vezes 4.532, certo? Isso daí vai dar igual, e aí eu vou colocar aqui embaixo, aqui, ó, isso aqui vai dar igual a 249 mil. Fiz aqui na calculadora, pessoal, para a gente não perder tempo com essas contas. Tudo isso daqui dividido por 10. Tudo isso daqui dividido por 10. Então, olha só, recapitulando, 55% de 45.320 é a mesma coisa de escrever 55 sobre 100 vezes 45.320. Esse zero aqui eu cortei com esse outro zero, ficando 55 vezes 4.532, que foi essa parte daqui. Só que tudo isso dividido por 10. Agora eu fiz a multiplicação aí, ó, no caso aí, 55 vezes 4.532, resultando aí em 249.260 habitantes, beleza? Então, agora, para saber o resto dessa divisão, basta eu cortar esse zero com esse outro zero. Então, a quantidade de mulheres aí vai ser, ó, de 24.926 mulheres, certo? Isso daqui corresponde a 55%, certo, do total de mulheres. Galera, conseguiram entender? Deu para entender essa parte ou ficou confusa? Deu para entender aí? Deu para entender? Angeline, Alicia, Arthur, Caio, Daniela, os demais aí da chamada. Deu para entender? Tranquilo? Deixa eu ver aqui, deu. Isso, o Valeriano já tinha feito ali, né? 24.996. Isso aí, Valeriano. Beleza, deu. Então, tranquilo, né? Então, esse daqui seria o total de mulheres. Então, eu vou colocar aqui, ó, respondendo aqui essa pergunta, vou colocar até de caneta azul, seria de 24.926, certo? Seria essa resposta. Agora, eu vou pegar a borracha e apagar isso daqui, beleza? Vou apagar, deixar só esse dado aqui, certo? Que eu vou precisar de espaço para resolver essa outra questão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora, outra pergunta, ele diz, ó, quantas mulheres dessa cidade têm mais de 50 anos, né? Quantas mulheres dessa cidade
têm mais de 50 anos? E quantas têm de 30 a 50 anos? Então, olha só, eu sei, no caso aí, que tem, no caso aí, cadê? 55%, eu sei que tem 24.926 mulheres, certo? Eu sei que tem essa quantidade de mulheres aí. Então, ele diz aqui no enunciado, ele faz a primeira pergunta: quantas mulheres dessa cidade têm mais de 50 anos? No enunciado, ele fala que 20% das mulheres têm mais de 50 anos. Então, eu tenho que calcular, no caso, 20% do total de mulheres para responder a primeira pergunta. Então, seria, no caso, 20% de, no caso aí, 24.926. Seria, no caso, calcular 20% desse valor, beleza? Então, 20% é a mesma coisa que escrever 20 sobre 100, multiplicado por esse valor aqui, 24.926. 20% é a mesma coisa que reescrever dessa forma, certo? Agora eu vou fazer assim, ó. Vou pegar esse zero, vai embora com esse outro zero, e aí eu vou reescrever aqui embaixo, ó. Deixa eu reescrever aqui, vai ficar 2 sobre 10, que multiplica, no caso aí, certo? 24.926, certo? Agora eu vou multiplicar assim, ó, 2 vezes 24.926. Vou multiplicar esse resultado ali por 2, resultando aí em 40, deixa eu ver aqui, deixa eu multiplicar aqui de novo aqui, 24.926 vezes 2, certo? Resultando em 49.852. Fiz essa multiplicação aqui, ó. Vai resultar em 49.852, certo? Tudo isso dividido, no caso, por 10. Tudo isso, no caso, dividido por 10. Então, se eu for dividir por 10, certo? Basta eu pegar, no caso, a minha vírgula e andar uma casa para a esquerda, certo? Então, a divisão por 10, eu não preciso fazer, no caso aí, essa divisão aí por procedimento, basta eu pegar essa vírgula e andar uma casa para a esquerda. Então, essa divisão vai ficar, no caso aí, esse valor aqui, ó, 852, andei uma casa e ficou bem aqui. Beleza? Ficou aí, então, mulheres, né? No caso aí, que tem mais de 50 anos, eu tenho 4.985,2 mulheres acima de 50 anos. Mas esse enunciado ainda deu um pouco, no caso, esquisito aí, né? Porque, veja bem, se a gente está tratando de pessoas, né? Como é que a gente vai enumerar pessoas com casas decimais? Certo? Com casas decimais. Era para ser um número inteiro, para ser um número exato, certo? Mas o exercício cometeu aí essa gafe aí, certo? De colocar esse número quebrado em forma de fração. Teria que ser um número exato, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, ficou 49, que 49? 4.985,2 acima, no caso aí, de 50 anos. E aí ele pergunta, e quantas tem de 30 a 50 anos? Quantas mulheres têm de 30 a 50 anos? Então, basta a gente fazer a subtração, né? Porque ele diz aqui na segunda parte que 4.350 mulheres têm menos de 30 anos, certo? Tem menos de 30 anos. Então, eu sei a quantidade de mulheres que têm menos de 30 anos, mas eu também sei a quantidade de mulheres que têm mais de 50 anos. Então, eu vou somar a quantidade de mulheres que têm mais de 50 anos, certo? Com a quantidade de mulheres que têm menos de 50 anos e vou subtrair, no caso aí, do total de mulheres, resultando apenas as mulheres que têm entre 30 e 50 anos. Mas o que eu falei agora, vocês não entenderam nada, né? Então, vai ficar o seguinte, ó, acompanha comigo o raciocínio. Eu vou pegar o total de mulheres, certo? O total de mulheres, no caso, vai ser, vou até mudar aqui a cor da caneta,
vai ser de 24 mil, certo? 24.926 mulheres. Isso aqui é o total de mulheres. Agora eu vou tirar as mulheres que têm mais de 50 anos. Quantas mulheres têm mais de 50 anos? Tem 4.985. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, não vou utilizar essa parte aqui, ó, não vou utilizar essa parte, porque não faz sentido a gente estar falando de pessoas, né, e ter uma parte decimal. O que a gente vai fazer? Vai arrancar a perna, o braço, para ser esse 0,2? Não faz sentido, né? Então, olha só, o total de mulheres, menos aí, ó, o total de mulheres que tem mais de 50 anos, e agora menos aqui, o total de mulheres que tem menos, no caso de 30 anos. Qual é o total de mulheres que tem menos de 30 anos? Esse total aqui que ele fala no enunciado. Eu vou até pegar a minha borracha aqui e vou apagar essa parte aqui, beleza? Então, vou escrever aqui, ó, 4.350. Agora, eu vou fazer essa subtração. Subtraindo esses valores, eu vou encontrar, no caso aí, certo? Mulheres que têm entre 30 e quanto? Entre 30 e 50 anos, aí vai ser de 15 mil, certo? 15.591 mulheres. Então, seriam essas duas respostas aqui, ó. 15 mil, certo? 591. Galerinha, já são 8h33, eu preciso realizar a chamada ainda. Eu peço que vocês tentem aí resolver esse exercício aqui. É um clássico exercício aí de porcentagem. Ainda não deu tempo da gente resolver esses exercícios aqui de juros compostos, falando aí de cartão de crédito. Eu tinha planejado também mais esses outros exercícios aqui, só que não deu tempo. Só que amanhã nós temos outra aula. Amanhã é quinta? Amanhã a gente tem outra aula. A gente termina de fazer esses exercícios bem aqui. Então, tentem resolver o passo a passo desses exercícios. Tranquilo? Alguém quer que eu volte em alguma parte daquelas que estão lá? O seu deu errado por causa do decimal? Pois é, eu não achei que tem sentido naquela parte decimal ali, não. Acho que poderia desconsiderar, né? No caso, desconsiderar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou interromper